Bem, meus amigos, ainda no estudo da termologia, tá? Dos fenômenos térmicos, podemos falar sobre o que acontece com a matéria em relação à transmissão do que a gente vai conceituar como sendo calor, tá? Quando você trabalha com dois corpos, tá? Cada um a uma temperatura diferente, a tendência é que o corpo de maior temperatura ceda calor, ceda essa energia térmica para o corpo de temperatura menor, tá? Mas de que maneira isso pode acontecer? Bom, pode acontecer de três maneiras, tá? Então, antes de mais nada, eu quero falar do calor. Calor, por enquanto, a gente fala aí de uma maneira que funciona bem. É energia térmica em movimento, tá? Energia térmica em movimento. Então, maneiras de se transmitir calor. Você transmite não é a temperatura, mas sim calor, que é essa energia térmica, né? É isso que você transfere de um corpo a outro. Então, você pode fazer isso de três maneiras. Uma é por contato, a outra por convecção e a terceira maneira é por radiação. Tá? Muito bem. Quando você pega duas peças idênticas, de mesmo material, mesma geometria, mesma forma, um a uma certa temperatura, digamos, vamos pensar num bloco de metal, um a 100 graus Celsius, o outro a 20 graus Celsius. Quando você encosta uma coisa na outra, o que tem a maior temperatura começa, na verdade, o que está acontecendo com ele, como a gente entende nos tempos modernos, é que as moléculas e os átomos estão num grau de agitação muito maior. A energia cinética média desses átomos e moléculas é maior. E esse daqui os átomos e moléculas estão se agitando um pouco menos. Então, 20 graus Celsius e aqui 100 graus Celsius. Quando você encosta um bloco no outro, nessa superfície de contato, esses átomos, moléculas que estão em alto grau de agitação, começam a perturbar as moléculas e átomos desse bloco, fazendo com que elas aumentem o grau de agitação, e essas daqui, como estão transferindo essa energia cinética de movimento, elas vão perdendo, tá? Então, essas daqui vão diminuindo a sua energia de agitação ali, e essas daqui vão aumentando, até que elas tenham o mesmo grau de agitação, que a gente vai chamar isso de equilíbrio térmico, a mesma temperatura dos dois blocos. Se as temperaturas forem iguais, não haverá transferência de energia térmica, de calor, tá? Então, no contato você tem esse tipo de fenômeno que a gente descreveu agora. Muito bem. O que é transmissão de calor por convecção? Isso ocorre muito na atmosfera terrestre, mas acontece num fenômeno, num experimento que você realiza em casa. Você já viu isso acontecer em casa. Você pega uma panela, coloca água da torneira ali, acende o fogão
E depois de um certo tempo, você percebe, se você olhar com muita atenção, que a água que está lá embaixo, ela está em contato com o fundo da panela, que está recebendo calor, certo? Por contato, aquela água que está no fundo, ela esquenta. E ocorre um fenômeno com a água, que quando ela esquenta, ela aumenta o seu volume. Ou seja, ela fica menos densa. Se ela fica menos densa, ela tende a subir em relação à água que está mais fria, né? Então, nesse caso, você tem transferência de massa também, tem movimentação de massa. Na transferência de calor por contato, eu dei o exemplo com 2 blocos. Não há movimentação de massa de um corpo para o outro ou de uma região para outra. Na convecção, você tem água, nesse exemplo, água quente subindo, água fria descendo, aí ela se esquenta, e aí você tem todo um movimento que a gente chama de convecção, ok? Então aqui, a grande diferença é que há movimentação relativa aí, né? Movimentação, ou transporte, se você quiser, de matéria. Então eu estou mudando sempre o contato entre quem está mais quente e quem está mais frio, né? E por radiação, entenda como radiação eletromagnética, como a luz, porém não é bem a luz. Esse fenômeno é o que permite que haja vida na Terra, tá? Nós temos a nossa estrela mais próxima, que é o Sol. E o Sol, por uma série de reações nucleares que ocorrem, né, nele, ele tem uma temperatura muito alta. E ele emite calor, na verdade ele emite vários comprimentos de onda diferentes, e um deles uma certa faixa referente à transmissão de calor. Vou te explicar agora de um jeito mais simples. Se você pegar um ferro de passar roupa na sua casa e deixar esquentando, você não precisa encostar nele para saber se ele está quente. Se você só aproximar, não faça isso para não fazer acidente, né? Não causar acidente em casa. Mas se você só aproximar do rosto, você percebe o calor. Esse calor está sendo transmitido para o seu rosto por radiação, tá? Assim como quando você entra na cozinha e alguém está fazendo lá um bolo no forno, você de longe já percebe o calor. Por quê? Você está sentindo que está sendo transmitido um calor para você à distância, por radiação eletromagnética, tá? Muito bem. E essas são as 3 maneiras pelas quais a gente pode ter a transmissão da energia térmica, do calor, tá? Por contato, por convecção, por radiação. Joia. Então, a temperatura, ela influencia certas propriedades da matéria, tá? Diversas delas. Pode influenciar o tamanho de um certo objeto, tá? Um objeto de metal se esquenta, normalmente ele aumenta as suas dimensões. Por quê? Se você pensar numa barra de metal, ela é constituída de átomos. Vamos pensar numa barra de ferro, tá? Tem uma estrutura cristalina lá com átomos de ferro. Estou desenhando de uma maneira bem simplória aqui para a gente poder entender. A uma certa temperatura, T1, vamos dizer aí 20 graus Celsius,
você tem um certo grau de agitação desses átomos. Então, cada átomo está se deslocando para cá e para lá de seu ponto de equilíbrio com uma certa velocidade e uma certa amplitude, tá? Aqui também. Então, isso faz com que a barra tenha uma certa dimensão a essa temperatura. A mesma barra aquecida até uma temperatura, digamos, de 200 graus Celsius, terá o seguinte: esses mesmos átomos estarão num grau de agitação muito, muito maior. Tá? Então, se aqui estavam tanto assim, aqui o grau de agitação é maior, tá? Então, elas estão se deslocando, em média, muito mais do que anteriormente. O que faz com que o comprimento total dessa haste, dessa barra de ferro, aumente. Esse aumento não é tão significativo como eu fiz aqui no desenho, tá? Isso aqui foi um exagero em relação ao comprimento original da barra, mas foi só para poder explicar para você, ok? Muito bem. Esse é um dos fenômenos. A gente vai se aprofundar numa próxima aula a respeito disso, né? Tá ok. Outro fenômeno que ocorre é a própria mudança de estado da matéria. Então, se você pega lá do congelador da sua casa bloquinhos de gelo, põe num copo e deixa lá em cima da pia, num dia aí que esteja a uma temperatura de 20, 25 graus, suponhamos, depois de um certo tempo, ao trocar, né, calor, ao receber calor do meio ambiente, do próprio ar, esse gelo começa a fundir e muda seu estado de sólido para líquido. Você já viu isso acontecer? Você já viu isso com sorvete? Né? Com certeza você já viu isso também. Na panela de casa, pôs a água, deixa lá fogo aceso, começa, né, o fogo a esquentar o fundo da panela, a panela, por contato, aquece a água, essa água sobe porque ela diminuiu sua densidade, e a que está menos quente desce porque está mais densa. E aí a gente tem as correntes de convecção, e aí você deixa aquele fogo fornecendo calor. Se você deixar por muito tempo, esquecer aquela panela no fogo, essa água ela vai evaporando até o ponto de não ter mais nada lá. Aliás, é perigoso você esquecer uma panela no fogo, porque aí você começa... você pode derreter o cabo da panela, assim vai, né? Depois que a água foi embora. Ok. Convecção. Eu lembrei também do seguinte. Quando você estuda a atmosfera, se você tem uma massa de ar quente, uma massa de ar frio, há uma troca de calor, né? Tá certo? Principalmente, se você tiver o contrário aqui, a massa de ar mais quente, a massa de ar mais fria aqui, você começa a ter convecção, tá? E aí tem uma série de fenômenos interessantes que os meteorólogos, né, ou meteorologistas estudam, ok? Os meteorologistas estudam esses fenômenos e muitos outros, tá? Que ficam bastante complicados quando você pensa nas dimensões do planeta todo. Muito bem. Fenômenos que podem ocorrer aí, propriedades da matéria que podem se alterar com a temperatura. Por exemplo, a resistência elétrica de um certo material é influenciada pela temperatura, ok? O que mais?
Também a gente já falou do estado da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. E temos também a própria condução do calor, né? Aqui a gente pode chamar de condução térmica, né? Ela se altera também com a temperatura, tá? Dependendo do material, você tem uma observação mais nítida disso aí, ok? Uma coisa que eu gostaria de falar, quanto às escalas térmicas, nós falamos da escala Celsius, ok? E falamos da escala Fahrenheit, muito usada nos países de língua inglesa. Muito bem. Existe uma outra escala chamada escala Kelvin, devido ao Lord Kelvin, que é mais moderna e é a que o sistema internacional admite como sendo a escala padrão, tá? Então, vamos estudar o seguinte, ó. Para a escala Celsius, 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. Na escala Kelvin, 273,15 Kelvin, não se fala em graus Kelvin, tá? E, felizmente, eles utilizaram a diferença entre esses dois pontos fixos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, igual a 100 também, tá? Então, aqui vai ser 373,15 Kelvin. Aí você fala, de onde vem esse número? Bom, com o avanço da física, no século XX, aí, final do século XIX, começo do século XX, ao termos o entendimento de que a temperatura está relacionada ao grau de agitação da matéria, né, dos átomos ali, das moléculas, experimentos e cálculos foram feitos de modo que, ao fazermos uma regressão, digamos assim, uma projeção linear aí do que acontece se a matéria estiver em repouso absoluto, ou seja, sem agitação nenhuma, descobriu-se que, devido a esse senhor aqui, descobriu-se que esse estado de repouso absoluto da matéria ocorreria a menos 273,15 graus Celsius. Então, foi estabelecido que esse seria o 0 Kelvin, ok? K maiúsculo. K maiúsculo. Joia? Para as provas e exercícios, a gente vai arredondar isso para 273 apenas, ok? Vale a pena a gente dizer o seguinte, que esse 0 Kelvin, que seria o estado de repouso absoluto, sem grau de agitação alguma na matéria, nunca foi atingido. Ele não é possível de ser atingido. Chegou-se bem perto com experimentos aí, com o avanço da tecnologia, chegou-se bem perto disso, mas sempre um pouquinho a mais do que esse valor, tá? É isso. O que você precisa saber é isso, ok? Aguarde aí que a gente ainda vai aprofundar um pouco mais. Valeu!